Por que precisamos mais de reza do que de oração? Diferença entre orar e rezar. Pessoal, precisamos mais de reza porque a reza, ela bate de frente contra o orgulho humano. Ela humilha a pessoa. Ela faz a pessoa se prostrar diante de Deus. A pessoa é preciso estar, de preferência, de joelhos e até às vezes com a cabeça em terra, porque a reza é um exercício espiritual e que é contra a nossa rebeldia, porque nós não queremos rezar. Reza nos atrapalha, reza nos tira do sério, reza nos faz ficar, como é que se diz, às vezes até irritados, né? Então é como se fosse Deus mandando, não, você precisa fazer um exercício espiritual. Vamos para a parte 2. Então, a pessoa que reza, ela está cumprindo a ordenança de Deus, ela está em obediência e, portanto, não está fazendo a sua própria vontade. Não está fazendo a sua própria vontade. E não fazer a vontade é exatamente, como é que se diz, vamos dizer assim, machucar o ego, humilhar o ego, deixar o nosso ego abaixo e fazer a vontade de Deus, que é o mais importante. E fazer a vontade de Deus é o quê? É não deixar o ego humano aparecer. Então a reza serve para isso. Ela é um instrumento de humilhação do orante e, portanto, é preciso que a gente faça. Porque a maioria das pessoas não querem rezar, exatamente porque acham uma coisa irritante, uma coisa sacal, uma coisa sem sentido, né? E por aí vai. Aí vamos para a terceira parte, para a gente entender agora essa diferença básica entre a reza e a oração. Já a oração, né, que a gente chama de oração espontânea, que é o do verbo orar, que é o aceito pelas igrejas protestantes, o que é que ele faz? Ele enaltece o ego. A oração, né, a oração espontânea, ela faz com que o ego do indivíduo apareça. Porque se você está orando, principalmente se for uma oração em voz alta e os outros estiverem ouvindo, a pessoa que está ouvindo você orar vai pensar, não, ele é um bom crente, ele é um bom discípulo de Jesus e ele faz uma oração bonita, etc. Né? Então tudo isso aí faz o quê? Enaltece o ego, faz crescer o ego. E esse crescimento do ego, que é algo contrário à vontade de Deus, porque Deus quer destruir o nosso ego, Ele quer aniquilar o nosso ego. Então, quando a pessoa ora a oração espontânea, sobretudo se for na frente dos outros, aquilo não é um exercício de discipulado. Ou seja, é algo que faz a pessoa se enaltecer a si própria. Vamos em frente. Neste caso, diremos que fazer uma oração espontânea é muito mais atrativo, muito mais atraente e faz com que as pessoas realmente sintam mais vontade de orar, porque tem também o atrativo de aparecer perante os outros. Quando você ora em voz alta, você está aparecendo, a sua figura aparece, né? E todo mundo fica ali ouvindo. Geralmente é uma oração que ninguém faz, porque é criado pela sua cabeça, né? E aí você vê que na oração também, você vê muitas palavras repetidas, né? Que às vezes eles dizem que não querem rezar porque é oração repetida, não sei o quê, mas uma pessoa que ora em público, né, e que faz a sua oração espontânea, ela também repete, ela diz, ó Senhor, muitas vezes, ó glória a Deus, isso aqui. Ela repete aquelas palavras. Então também cai no mesmo erro de repetições. Só que a repetição da reza, que é exatamente o que nós vamos falar no final, a repetição da reza, ela é o exercício, e o exercício fundamental para diminuir o ego. Ok? Vamos para a última parte. Portanto, há muitos séculos que a igreja estabeleceu a reza como uma penitência, né? É uma penitência. E por que uma penitência? Porque a pessoa vai fazer uma reza que já foi escrita, é uma reza pré-impressa, ou seja, alguém já rezou aquela reza, e aí deixou aquilo escrito, e aí você vai ter que ter a humildade de aceitar a reza de outro. Ou seja, você vai ser obrigado a aceitar aquilo que alguém já orou. Então, portanto, o seu ego desaparece. Então, portanto, que é muito mais importante do ponto de vista do exercício espiritual, é muito mais importante você rezar do que você orar, mas muito mais importante. Então a gente precisa ter essa humildade para aceitar a reza, enquanto que para a oração espontânea é muito mais o orgulho de querer aparecer perante os outros. Então é por isso que a igreja precisa manter as rezas, sem, é claro, excluir a oração espontânea. Mas é preciso que haja reza pré-impressa. É isso, fiquem todos com Deus.